Chamar Jesus de você nas orações e nos louvores é errado? O correto não seria Senhor ao invés de você? Ou quem sabe o que importa é um coração sincero e reverente e não o tratamento? Esse é o assunto desse vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Sérgio Santos, nosso canal Música Mensagem. Alguns pastores e irmãos estarão dando a sua opinião e você também vai escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Vamos então à primeira pessoa que vai deixar o seu parecer. É o pastor Manuel Messias, da Primeira Igreja Batista Livre, da cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Muito prazer falar com o irmão. O que o irmão acha, pastor Manuel? Podemos chamar Jesus de você ou é uma forma indevida? Boa tarde, irmão Sérgio Santos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se é justo chamar Jesus de você, aqui quem fala é o pastor Manuel Messias, da Primeira Igreja Batista Livre de Conselheiro Lafayette. Bem, irmão, a única pessoa que eu encontrei nas Bíblias, a qual eu procurei aqui, em várias traduções, é na Bíblia atualizada de hoje, na leitura de hoje, onde Pilatos trata Jesus de você. Quem era Pilatos? Pilatos, um incrédulo, um homem que não tinha temor de Deus. Lembra que no capítulo 27 de Mateus 15, ele dirige a Jesus da seguinte maneira: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: é você o rei dos judeus? Respondeu Jesus: sim, Senhor. Imagina a diferença do tratamento que Jesus deu a Pilatos. Ele chamou Pilatos de Senhor e Pilatos dirigiu a ele: você. Imagine as pessoas tratar Jesus de você. Quando nós nos dirigimos aos nossos pais, de que maneira que nós dirigimos a ele? Senhor. Ai de nós que o chamássemos de você. Imagine o nosso Pai amado, nosso Salvador Jesus Cristo, sendo tratado de você. As pessoas têm que nascer de novo. Elas não conhecem a Jesus. Então eu busquei em várias traduções da Bíblia, só encontrei nessa revista atualizada na tradução de hoje. Acho que é mais correta para facilitar o entendimento das pessoas, mas banalizam o nome do Senhor nosso Deus. Isso quem chamava Jesus de você, para complementar aqui, irmãos, eram os fariseus, os saduceus, aqueles que não criam nele. Agora, o cristão verdadeiro, ele tem reverência diante do Pai. A ele seja a glória eternamente. Amém. Muito obrigado pela sua participação, querido pastor Manuel Messias. Que Deus te abençoe sempre. Gente, eu fiz essa mesma pergunta para algumas pessoas inscritas aqui no nosso canal e algumas delas, muitas de longe, me responderam. Gostaria de, nesse momento, ler a resposta de algumas dessas pessoas. A Antônia Maria, lá de Cuiabá, Mato Grosso, obrigado Antônia, respondeu assim: a expressão Abba Pai quer dizer papai ou paizinho, e essa forma carinhosa está registrada algumas vezes na Bíblia. Chamar Jesus de você poderia ser talvez o mesmo sentimento de proximidade com o Pai? Ela pergunta. Muito obrigado Antônia pela sua participação, valeu muito sua contribuição. Agora nós vamos ouvir a opinião em áudio de um jovem muito querido nosso. É o irmão Mateus Reis, que ele pertence à Igreja Luz e Vida em Conselheiro Lafayette, pastoreada pelo pastor Christian. E fala aí, meu irmão Mateus, muito prazer ter você aqui. O que você acha? Podemos chamar Jesus de você nos louvores, nas orações? A paz do Senhor, meu irmão Sérgio, que Deus abençoe grandemente sua vida. Então, a minha opinião com relação ao seu questionamento, ela é da seguinte forma: tratar com o pronome você a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo, ou a Deus, é algo que é desrespeitoso, porque podemos ser íntimos, próximos de Deus, ter intimidade, mas nada, absolutamente nada vai anular a reverência. Claro que só tratar por pronomes, ou reconhecer o seu título, a sua grandeza, os seus atributos, isso somente não faz parte da vida de um cristão, Mas o viver em obediência, o viver
obedecendo, ouvindo a palavra de Deus. E automaticamente, quando você entende, obedece e reconhece as grandezas desse Deus, você automaticamente trata com total respeito àquele título, porque foi conquistado, ele é soberano. E quanto mais as nossas autoridades aqui na Terra, né, quando nós temos que respeitá-las, proferir palavras de respeito, Senhor, excelentíssimo, pessoas que têm status e poder, autoridade em suas mãos, elas têm a necessidade de ser tratadas assim. Agora, com Deus, é mais do que a nossa visão de reconhecimento do que Ele é. Então, na minha opinião, é sim uma falta de respeito, e utilizando aí diversos embasamentos. Até mesmo seus discípulos, que eram próximos, né, mencionavam a ele como mestre, como Senhor. Quanto mais a nós, nos dias atuais aí, entendemos muito mais da grandeza de Deus aí, daquilo que é revelado na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Obrigado, Mateus. Deus te abençoe. Agora também a opinião do Gustavo José de Araçatuba, São Paulo. Digita aqui embaixo, Gustavo, depois, qual é a sua igreja, você não falou. O Gustavo respondeu da seguinte maneira: a palavra você, ela vem de vossa mercê, quer dizer, da palavra, né, do termo vossa mercê. E vossa mercê era o tratamento ou saudação antigo para pessoas de alto valor, respeito e importância. Depois, com o passar do tempo, foi simplificado para vós mercê, e futuramente veio você. É o que nos informa o Google, se pesquisarmos no Google, disse o Gustavo José. Interessante, né? Não sabia. A palavra você vem primeiro de vossa mercê, que era um tratamento de muito respeito, saudação para as pessoas de muito valor, respeito e importância. Depois veio vós mercê e depois, por fim, você. E hoje em dia existe uma tendência, né, Antonildo, de chamar as pessoas de ser. Você mesmo chama as pessoas de ser. Muito bem. E você também que tem a sua opinião, digita aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, tá bom? Vamos continuar. Nós vamos ouvir agora o pastor e atleta Erasmo Gama, da Assembleia de Deus em Fortaleza, Estadão do Ceará. É atleta 2 vezes, né? Porque além de meio maratonista, ele também, assim como nós, é um atleta de Cristo. Fala aí, meu amigo pastor Erasmo, podemos ou não chamar Jesus de você? Bom dia, meus queridos irmãos. Quem vos fala é o pastor Erasmo. Tema excelente. E não é polêmico no sentido de divisão, mas é profundo no sentido de reverência e relacionamento. O princípio bíblico, por exemplo, de intimidade mais reverência, a Bíblia apresenta 2 verdades que caminham juntos. Primeiro, reverência. Jesus é o Senhor, digno de honra e temor, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2,10. Intimidade. Também temos acesso pessoal a Ele. Diz lá em João 15,15, já não vos chamamos de servo, mas amigo. Ou seja, Deus não é distante, mas também não é comum. Sobre chamar Jesus de você, a palavra você em si só não é pecado. Porém, no contexto brasileiro, ela pode soar informal demais, comum demais, até irreverente, dependendo do tom. Então, o problema não está na palavra, está na postura do coração, assim como disse aí o nosso querido irmão Sérgio, e na consciência de quem fala. E 3, eu posso falar sobre um equilíbrio saudável. Podemos colocar assim: a situação, chamar Jesus de Pai, expressa reverência clara. Usar tu, mais bíblico, tradicional e reverente, usar você com descuido, pode banalizar. E usar você como temor e sinceridade, Deus olha o coração. Deus não está preso à gramática, mas o nosso amor se revela também na forma como nos dirigimos a Ele. Quem reconhece quem Jesus é, naturalmente busca tratá-lo com honra. Eu entendo que não é a palavra, você em si que define se está certo ou errado, mas o coração com que nos dirigimos a Jesus. A Bíblia nos ensina que Ele é o Senhor, digno de toda reverência, mas também
nos dá intimidade para nos achegarmos a Ele. Particularmente, eu prefiro tratá-lo como Senhor, porque isso expressa melhor a honra que Ele merece. Mas creio que Deus olha o coração sincero de quem fala com fé e temor, você. Mas eu não chamaria. Muito obrigado, pastor Erasmo. E agora mais um inscrito no canal vai responder. Dessa vez é a nossa irmã Claudete Vieira, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Obrigado, Claudete. Quando mandamos a pergunta para ela, ela nos respondeu de uma maneira muito interessante. Ela disse o seguinte: eu achei muito importante isso. No Tribunal de Justiça e no plenário da Câmara de Deputados, ouvimos as pessoas chamar o juiz ou o parlamentar de excelentíssimo. Excelentíssimo, disse ela, é mais do que senhor. É um tratamento bem elevado de respeito e reverência. No entanto, dali a pouco, já vimos várias vezes eles se ofenderem mutuamente com xingamentos e usarem terríveis palavrões para aquela pessoa que ele chama toda hora de excelentíssimo. Fico olhando e acho até engraçado aquilo. Claudete, esse é um ponto bem interessante mesmo, né? Agora, outro irmão vai mandar um áudio bem rápido para a gente encerrar. O meu grande amigo presbítero João Batista, da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, também mandou a sua participação. Mandou em áudio. Só que, irmão João Batista, não consegui de forma alguma abrir o seu áudio aqui no sistema. Mas ele mandou assim, gente, ele disse o seguinte: chamar Jesus ou Deus de você, para mim é um desrespeito enorme. Para meu ponto de vista, disse ele, Deus, Jesus, sempre será Senhor e meu Senhor. Obrigado, irmão João Batista, pela sua tão valiosa participação. O Antônio de Belo Horizonte também disse o seguinte, veja só, a linha poética é que nos dá respaldo para dizer você, Senhor. O Antônio, interessante porque o pastor Valdélio, no final desse vídeo, daqui a pouquinho mesmo, ele vai falar um pouco sobre o que você acabou de dizer. É que na gramática teológica, isso aí é chamado de licença poética, né? E você vai ouvir já a pronúncia do pastor Valdélio falando sobre isso também. Outra pessoa, rapidamente, a Tereza Silva, disse que essa questão que estamos tratando é só no Brasil, pois em outros idiomas ou países não existem os mesmos tratamentos usados no Brasil. Obrigado, Tereza, pela sua participação. Deus abençoe. Agora com a palavra o nosso irmão pastor Valdélio, do bairro de Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Vamos lá, pastor Valdélio, sua palavra foi de muito valia, também o seu áudio, gostei muito. Diga aí para nós a sua opinião, pode ou não pode chamar Jesus de você? Irmão Sérgio, a paz do Senhor, quero agradecer desde já pela oportunidade de estar participando do seu canal sobre o tema se é pecado chamar Jesus de você. Nos hinos e nas orações, que o primeiro ponto é a questão linguística, o segundo ponto é a licença poética, o terceiro ponto é a ética, o quarto ponto, a intimidade e o quinto ponto, a reverência. Então vamos lá. No livro do Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 14, onde ele vai dizer: eu sou o que sou, em outras palavras também, eu serei o que serei. Eu sou o que sou, serei o que serei. Tanto que nós vamos encontrar no livro de Apocalipse que ele disse que ele é o alfa e o ômega. O nosso próprio Deus, na cruz, ele vai dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo na cruz do Calvário, mesmo sendo torturado, ele vai chamar o soberano de Deus. Porque dentro da intimidade ele poderia chegar e falar assim: poxa, pai, eu tô aqui, tu tá vendo a minha situação e mesmo assim tu não faz nada. Mas não, ele se posiciona, ele cria uma reverência dentro da intimidade dele com o próprio pai e vai dizer: o Eli, Eli, lama sabachthani. Que Davi ele vai falar isso no Salmo número 22. E numa outra frase, ele vai dizer a seguinte frase: vós me chamam de mestre e senhor.
e dizeis bem. João, no capítulo 1, ele vai dizer o quê? No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. João, ele tem aí uma visão, ele era a pessoa que está desde a fundação, da formatação da terra até os dias de hoje, é aquele que morreu na cruz do Calvário e ele é aquele que ele viu na sua visão, no seu arrebatamento. Agora, dentro da questão da licença poética, nós vamos encontrar que a licença poética, de uma certa forma, ela desconstrói a certa soberania e ela prioriza apenas a intimidade e deixa de lado a reverência. Porque a licença poética, ela vai nos permitir de chamar Deus e Jesus de você, de tu, aonde em outros idiomas nós não vamos encontrar isso, principalmente, por exemplo, o inglês. Se você for buscar uma tradução da palavra tu, você não vai encontrar. Você vai encontrar a palavra você. Então, essa mudança do inglês, ela fere um pouco o conceito de intimidade e também de soberania. Por quê? Porque nós vamos chegar para Cristo e ele vai falar: tu é meu amigo. Como é que nós vamos nos dirigir a palavra a uma pessoa que está muito além da nossa capacidade de tu? Então a licença poética, ela destrói ou desconstrói, melhor dizendo, aquilo que já está desde a fundação do mundo. Como, por exemplo, a licença poética, ela vai priorizar a gíria, ela vai priorizar determinados linguajar para que os versos possam se encaixar, a literatura ela possa se modernizar. Então, a licença poética ela desconstrói. Agora, nós temos que entender que se nós juntarmos a questão linguística, a licença poética, a ética, a intimidade, fazendo para o bem, nós podemos criar uma reverência. Nós vemos aí que muitas igrejas estão lotadas, muitas igrejas estão aceitando de tudo, porque muita gente perdeu a reverência e acha que tudo aquilo que eles estão fazendo é por causa da intimidade que eles têm com Cristo. Como nós vamos pegar vários hinos aí de vários cantores, como por exemplo, não vou falar o nome, mas teve uma cantora que ela pede a Deus para que Deus prepare uma mesa para que os inimigos vejam que Deus exaltou ela, né? Os inimigos têm que ver. Não, isso aí foi uma questão de que Davi criou no Salmo 23, não foi para ele se exaltar. Houve um momento para aquilo ali. Para finalizar, não é uma boa ideia chamar Jesus de você, apesar de que muita gente hoje acha que isso é uma intimidade. Finalizo aqui a minha palavra e que todos possam entender aquilo que eu disse. Muito bom, e nós vamos ficando por aqui, gente. Gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Já falei e volto a repetir. Coloque aqui, é muito importante. Escreva também a cidade de onde você é e podemos ou não chamar Jesus de você. Nós vimos que todos os comentaristas falaram a respeito que é indevido chamar o Senhor Jesus, o nosso Deus, de você, uma vez que Ele é nosso Senhor, né? E quem somos nós diante dele, né? E cada um deixou aí a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e que Deus te abençoe mais e mais. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você não é inscrito. Aqui em cima no quadrinho, acho que aqui desse lado, vai ficar um outro vídeo muito bonito, você vai gostar, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima!